Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que sou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Jesus é tudo. Pai, eu te amo. Eu vou fazer a meditação do trecho 79 do livro 4 do livro do céu, né? Trecho 79 do volume 4 do livro do céu. O título é Como as mortificações são os olhos da alma. Encontrando-me em meu estado habitual, meu bendito Jesus tardava em vir, e eu me sentia morrer pela pena de sua privação. Quando de improviso veio e me disse: Minha filha, assim como os olhos são a vista do corpo, assim a mortificação é a vista da alma. Assim que a mortificação se pode dizer olhos da alma, e desapareceu. O trecho é bem curtinho, né? Só isso mesmo que tem, mas muita coisa para entender. Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que a Luísa, para ela ficar sem Jesus, sem ver ele, sem sentir, sem ouvir, privada, né, dele, apesar dele estar dentro dela, no coração dela, né? Para ela era uma morte, assim, era uma privação muito dolorida, muito ruim para ela. Ela sentia bastante, né? E então o que ele veio dizer para ela aqui ensina para ela tanto sobre essa privação, tanto para a gente com em relação às mortificações que a gente faz durante a nossa vida, né? Então, para ela, essa privação era uma mortificação forçada, vamos dizer assim, que eu entendi aqui quando eu acabei de ler, né? Então, ele veio dizer para ela que os olhos são a vista do corpo, né? Que é o que guia o nosso corpo. A gente se guia pelo que a gente vê, né? Pelo que a gente enxerga através dos olhos, né? E a nossa alma, ele está dizendo aqui que a mortificação, a mortificação são as mortificações em relação às nossas paixões também, né? Igual, por exemplo, quando eu vou fazer um jejum. Um jejum é a mortificação da carne, né? Do sentido do paladar. Então, eu estou privando o meu corpo de comida. Pode ser de tudo, né? Aquele jejum total, ou um jejum mais leve. De qualquer forma, eu estou privando o meu corpo de certas coisas. Como também na penitência, né? Isso eu estou falando da mortificação física, né? Porque a mortificação que a gente faz todos os dias é entregar a nossa vontade para Deus, né? A gente está matando a nossa vontade em relação a tudo, né? Dos nossos desejos, das nossas paixões, da nossa, assim, de escolher as coisas, daquele desejo do ser humano tem de escolher tudo, né? De querer as coisas mesmo, né? De não deixar Deus
tocar a nossa vida, né? Então, a mortificação da nossa vontade é a maior mortificação que a gente pode fazer. Mas o exemplo que eu estou dando aqui é da mortificação física mesmo, né? De um jejum, uma penitência, que é para a gente entender melhor. Então, eu até busquei entendimento com a colega, assim, daqui da escola, com uma outra pessoa da escola, para eu entender direito o que era que ele estava querendo dizer aqui. Então, conversando, eu entendi assim, essa pessoa me deu, abriu meus olhos, né? De que a mortificação é os olhos da alma, por quê? Porque quando a gente se mortifica de alguma coisa, a gente vê a nossa miséria ali, né? A gente vê a nossa debilidade, a, a falta que aquilo faz para nossa carne, por exemplo, no caso do jejum, né? E em relação à nossa vontade, quando a gente entrega a nossa vontade para Deus, que a gente fala, não, eu não vou, tá tudo nas mãos de Deus, então eu não vou me preocupar com as coisas, e a gente vê a nossa miséria, né? A nossa fraqueza em relação a certas coisas, né, que incomoda a gente. Mesmo a gente entregando nossa vontade, a gente às vezes até se firmar no caminho da divina vontade, mesmo se fundir totalmente com Deus, então a gente ainda fica naqueles mimimizinho, né? Então, se mortificar a nossa vontade, a gente vai enxergar a nossa alma como ela tá, naquele estado que ela tá. Quais são as nossas debilidades ainda, porque se você não entrega, não se mortifica a sua vontade, você não vai deixar, você não vai saber aonde dói, tipo assim, entendeu? Não sei se eu tô conseguindo me expressar bem. Você não vai saber onde dói na sua alma alguma coisa. Então, por exemplo, uma mãe que é muito apegada ao filho de maneira desordenada. Lógico que toda mãe é apegada ao filho. Mas se você começa a entregar a vida do seu filho para Deus e não fica naquela paranoia, que tem mãe que é paranoica, né? Assim, não sei quem tá me ouvindo, mas eu sou mãe e, a gente costuma ser muito, principalmente com os menores, né? Muito paranoica com relação a tudo, né? Eu não sou assim, mas tem mãe que eu vejo que não deixa a criança andar, com medo dela cair, machucar e não tem confiança em Deus em nada, sabe? Então começa a gente, quando a gente começa a entregar as coisas para Deus, a nossa vida, a nossa vontade, a nossa alma começa a perceber aonde é aonde Deus tem que trabalhar mais, entende? Por isso que ele está falando aqui que a mortificação é importante para a gente enxergar a nossa alma e ver os nossos defeitos, mas não para ficar apegados nele, não para se culpar, nada disso, mas para a gente ter consciência, né? Da onde a gente está, tem que trabalhar mais, entendeu? Nesse sentido que eu tô falando, que eu acho que é o que ele tá querendo dizer aqui. Mas assim, tem muito entendimento ainda que pode ser tirado desse trecho, apesar de ser um trecho curto, mas o que eu consegui entender desse trecho foi isso. E em relação à mortificação, é a nossa, assim, a mortificação maior é a entrega da nossa vontade mesmo. Não tem mortificação maior. Tanto que Jesus mesmo fala no livro do céu que a alma que entrega toda a sua vontade para Deus, ele não pode pedir mais nada dela, né? Então, o que é uma mortificação física perto de você entregar a sua vontade para Deus? Nada, né? Porque você entregou sua vontade, você entregou sua vida para Ele, né? Que é o que a gente está buscando aqui, é o que a gente tem que buscar sempre, todos os dias. Amém, Fiat.